Fala, gente, eu sou PS Raio Negro, esse é o quadro Martigos e a série dos motivos de por que você, população brasileira, não deveria gostar de forma geral do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. De forma bem genérica, bem superficial, eu vou falar para vocês de socioeconomia. A gente vive numa socioeconomia capitalista, o que significa que são mais prezados as propriedades privadas, né? As propriedades privadas. Então você pode ver que, sei lá, a sua casa, é propriedade sua e não do Estado, por exemplo, enfim. Socioeconomia é como o mundo se move, né? E o capitalismo, por exemplo, que pelo menos na minha visão de mundo, segue um esquema de pirâmide, né? Porque se você pegar o exemplo de uma empresa, por exemplo, você sempre segue uma hierarquia, onde a maior parte das pessoas está na parte de baixo dessa hierarquia e onde menos chega o dinheiro e onde as pessoas mais trabalham, né, que são os operários, as pessoas que fazem as coisas se movimentar, operadores de máquinas, motoristas de ônibus, como é o caso do meu pai. Enfim, de forma geral, as pessoas na parte de baixo, as que mais recebem dinheiro, as que mais trabalham. E quanto mais você sobe essa pirâmide, mais as pessoas ganham dinheiro e menos elas trabalham. E no topo da pirâmide, normalmente no caso de uma empresa, por exemplo, fica o chefe dessa empresa, que é o cara que não faz nada, que foi quem criou a empresa ou herdou a empresa de outra pessoa, e ele normalmente só recebe dinheiro e faz o que tiver que fazer, mas normalmente ele tem funcionários, contadores, coordenadores, de forma geral, para poder cuidar de tudo para ele não precisa fazer nada pelo resto da vida dele. Então esse é o capitalismo, pelo menos na minha visão de mundo, é assim que eu vejo ele, e essa é uma das faces do capitalismo. Existem diversas faces, recomendo que vocês procurem por conta própria, porque a minha visão sobre isso, principalmente, pode não ser muito parcial. Então existem várias faces do capitalismo. Existem faces sim do capitalismo que podem ser boas, não na minha visão, mas enfim, depende de cada um. Assim, eu não gosto do capitalismo pessoalmente, porque não gosto dessa ideia de muita gente ter que trabalhar para ganhar tão pouco e pouca gente ter que não precisa trabalhar e ganhar tanta coisa. Enfim, eu não gosto dessa ideia, dessa injustiça que o nosso mundo segue. Mas enfim, existem diversos tipos de modelo socioeconômico. O que domina o nosso mundo hoje, como eu já disse, é o capitalismo. Existem alguns países, muitos poucos países do mundo seguem um modelo diferente do capitalismo, mas não existe só o capitalismo. Existem outros modelos socioeconômicos. O capitalismo que eu já citei, existe o socialismo e o comunismo, que são os três mais conhecidos, né? Existe, além desses três, existe também o anarquismo, e aí vem as fragmentações disso, né? E aí vem anarcocapitalismo. Eu recomendo isso, que vocês pesquisem por conta própria, porque é uma parada bem difícil. Se eu achar links que sejam muito explicativos e mais parciais possíveis, eu vou deixar aí na descrição para vocês. A parada que eu quero dizer é que o modelo do nosso presidente é o modelo neoliberal, né? O presidente Bolsonaro é neoliberal. O que é ser neoliberal? Neoliberalismo é uma política econômica que surgiu pós-década de 80 nos países desenvolvidos. Principalmente decorrente da crise do petróleo de 73, os países buscavam uma nova política econômica que conseguisse aumentar a arrecadação de impostos e diminuir os gastos públicos. Nisso, a Margaret Thatcher, lá no Reino Unido, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, definiram o chamado neoliberalismo, que pregava na privatização de empresas, pregava o corte de gastos públicos e o aumento da taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros. Nos países subdesenvolvidos, o neoliberalismo demorou um pouco mais para entrar em ação, principalmente pós-Consenso de Washington, da década de 1990, que pregava os mesmos efeitos, privatizações e corte de gastos públicos. Geralmente, economicamente, essa medida deu bastante certo, porque modernizou a economia local, mas, em consequência, a parte social foi bastante prejudicada, com aumento no nível de desemprego, corte de gastos públicos, emissão de funcionários públicos e corte do chamado bem-estar social, ou seja, economicamente bom, mas socialmente nem tão bom assim. Belezinha? O presidente ele cai muito para esse conceito neoliberal, né? A gente pode ver isso refletido nas privatizações que ele tenta fazer e faz de várias instituições que a gente conhece. Ele tenta privatizar muitas delas. O governo Jair Bolsonaro anunciou hoje que estuda a privatização de 9 estatais, entre elas a dos Correios, o Porto de Santos e também a CEAGESP. E a privatização de parte da Petrobras está sendo analisada. Correios, Telebrás, Dataprev, Serpro, a BGF, Engea, Ceitec, CEAGESP
e o Porto de Santos. Casa da Moeda, Ceasa Minas, CBTU, Transurb e Lotex também estão na lista para serem privatizadas. O presidente da Câmara defendeu que a Eletrobras seja vendida rapidamente e prometeu os votos necessários. Qual é o plano para essa privatização? Porque a Eletrobras ela tem expertise principalmente em fazer grandes barragens. E, obviamente, que tivemos grandes barragens na Amazônia no passado, que criaram desastres sociais e ambientais muito grandes. Hoje o mundo caminha na direção de uma nova matriz energética que seja limpa, diversificada, com geração distribuída. Por isso que o plano é importante. Quando o governo diz que vai privatizar a Eletrobras, ele está dando um sinal. Vai ser mais barragens na Amazônia, como Belo Monte, ou ele vai privatizar uma empresa em que uma boa parte do espaço de investimento será destinado para as energias limpas, como o mundo e o problema das mudanças climáticas estão a exigir. Uma outra coisa, vender um ativo dessa magnitude da sociedade brasileira para tapar os buracos das dívidas públicas é uma pergunta que tem que ficar clara também para a sociedade, porque, como diz o Eduardo Janete, ninguém pode vender as joias da família para almoçar em casa. Um ativo dessa magnitude tem que ser usado para investimentos que possam trazer um retorno duradouro para a sociedade brasileira. Ela tem uma outra expertise, que é também na questão da condução de energia, mas não é o conjunto do espaço de investimento que precisa ficar transparente quando se discute privatização ou não. Além disso, a gente também pode ver esse conceito neoliberal aparecendo quando ele aprovou o projeto de liberdade econômica. E também a reforma da Previdência, né? Quando ele apresentou o projeto de reforma da Previdência, que prevê minimalização da Previdência Social, o que significa, né, como já tinha explicado mais ou menos, diminuir ao máximo a interferência do Estado, né, que também é chamado de Estado mínimo. Mas a gente tem visto que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal. Então se inscreve no canal, ativa os sininhos e marca a opção em todas as notificações para que você consiga receber todas as notificações, né, porque a gente também tem visto que a maior parte das visualizações vem de frutos de divulgações nossas, né, a parte do WhatsApp, Instagram, atacam nas redes sociais que vão estar passando aí. Siga lá no meu Instagram, @psrnegro, e continue acompanhando a gente aqui para você poder entender um pouco mais sobre o porquê você não deveria, enfim, de forma geral, gostar desse nosso atual governo. É isso, até a próxima terça. Não esqueça, a gente tem encontro marcado aqui. Próxima terça, 2 horas da tarde. Tchau!